A história do nascimento e infância de Jesus Cristo se desenrola na região historicamente conhecida como Terra Santa, um território estratégico no Oriente Médio que hoje compreende Israel, Palestina e partes da Jordânia. Na época de Jesus, essa área estava sob domínio do Império Romano, dividida em províncias como a Judéia ao sul, Galiléia ao norte e Samaria no centro. A região era um caldeirão cultural e religioso, com Jerusalém como coração espiritual do judaísmo e rotas comerciais que ligavam continentes. Tudo começa em Nazaré, uma pequena cidade na Galiléia, onde Maria recebe a visita surpreendente do anjo Gabriel. O anúncio de que ela daria à luz o Messias acontece nesta cidade obscura, longe dos centros de poder, mostrando desde o início o paradoxo divino. O Rei dos Reis seria criado na humilde Nazaré, mas o nascimento não ocorreria ali. Uma ordem do imperador Augusto para o censo romano obrigou José, descendente de Davi, a viajar com sua esposa grávida até Belém, a cidade ancestral de sua linhagem. Essa jornada de aproximadamente 150 quilômetros, que levava cerca de 5 dias pelas estradas poeirentas da Judéia, não foi mera coincidência. Belém era o local profetizado por Miqueias séculos antes como o berço do Messias, e Deus usou um decreto político pagão para cumprir sua palavra. Em Belém, o filho prometido nasceu em condições humildes, numa manjedoura, cercado não por nobres, mas por pastores, os primeiros a receberem o anúncio celestial. A adoração dos magos do Oriente, que seguiram uma estrela misteriosa até encontrar o menino, confirmou sua identidade real, mas também desencadeou uma sequência dramática de eventos. Herodes, o rei tirano da Judéia, ao saber do nascimento de um rei dos judeus, sentiu-se ameaçado e ordenou o massacre das crianças de Belém. Mas José, alertado em sonho por um anjo, fugiu com Maria e Jesus para o Egito, repetindo assim o antigo êxodo de Israel, mas agora na direção inversa. Essa jornada perigosa de cerca de 400 quilômetros através do deserto do Sinai levou a família a um refúgio seguro longe do alcance de Herodes, cumprindo mais uma profecia. Do Egito chamei o meu filho. Após a morte de Herodes, um novo aviso angelical permitiu o retorno, mas não para Belém. Descobrindo que Arquelau, filho igualmente cruel de Herodes, governava a Judéia, José levou a família para Nazaré, na Galiléia, onde Jesus cresceria longe das intrigas políticas de Jerusalém. Essa decisão estratégica cumpriu mais um aspecto profético, que ele seria chamado Nazareno, associando-o tanto à humildade quanto ao desprezo que os judeus tinham pelos galileus. Em Nazaré, o menino Jesus viveu uma vida comum, aprendendo o ofício de carpinteiro com José, crescendo em sabedoria e estatura, até que aos 12 anos revelou um vislumbre de sua identidade única durante uma peregrinação familiar a Jerusalém. Perdido por 3 dias, foi encontrado no templo, dialogando com os mestres da lei, surpreendendo a todos com seu entendimento. Quando questionado por seus pais angustiados, sua resposta, "Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai?", ecoou como a primeira declaração pública de sua missão divina. Após esse episódio, a narrativa bíblica silencia sobre sua juventude, apenas afirmando que ele crescia em sabedoria, estatura e graça, até emergir novamente cerca de 18 anos depois. Esse silêncio da Bíblia é conhecido como os anos ocultos de Jesus. E embora não haja relatos canônicos desse período, estudiosos sugerem que ele viveu uma vida comum em Nazaré, trabalhando como carpinteiro e aprofundando-se nas tradições judaicas. Cientificamente, é plausível que Jesus tenha se desenvolvido em um ambiente de intensa religiosidade e resistência cultural contra a dominação romana, o que moldaria seu pensamento e missão. O ressurgimento de Jesus na narrativa acontece no batismo. Portanto, a trajetória entre o templo e o Jordão não é um hiato, mas uma preparação silenciosa e deliberada.
Jesus emerge do anonimato com plena consciência de sua missão, pronto para anunciar o reino de Deus. O batismo de Jesus, narrado nos evangelhos como tendo ocorrido no Rio Jordão, é associado a duas localizações principais. A primeira é Qasr al-Yahud, na Cisjordânia, próximo a Jericó, tradicionalmente venerada por cristãos ocidentais. Este local tem sido visitado por peregrinos desde o século IV e é vinculado a diversos eventos bíblicos, como a travessia do Jordão pelos israelitas. No entanto, a localização mais aceita atualmente é Al-Maktas, na Jordânia, na margem leste do rio. Reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial, Al-Maktas é respaldada por evidências arqueológicas significativas, como ruínas de igrejas, piscinas batismais e inscrições cristãs dos primeiros séculos. Além disso, está alinhada com a menção bíblica de Betânia além do Jordão. João 1:28. Por isso, Al-Maktas reúne hoje o maior consenso entre estudiosos e arqueólogos como o local mais provável onde Jesus foi batizado por João Batista. Este local específico não foi escolhido por acaso. Situado na fronteira entre o mundo judaico e o território gentil, simbolizava a ponte que o ministério de Jesus estabeleceria entre estes dois mundos. O batismo de Jesus nas águas do Jordão marcou não apenas o início de seu ministério público, mas uma transição cósmica na história da redenção. As águas que haviam testemunhado a travessia de Josué agora testemunhavam a revelação do Filho de Deus, com a voz do Pai ecoando sobre as mesmas margens que haviam visto Elias ser levado ao céu. Após este momento culminante, o Espírito conduziu Jesus imediatamente para o deserto da Judéia, uma região árida e inóspita que se estendia desde as colinas de Jerusalém até as margens do Mar Morto. Este deslocamento geográfico representava muito mais do que uma simples mudança de cenário. Era uma transição para um período de provação intensa. O deserto, na tradição judaica, sempre fora lugar de encontro com Deus e de teste espiritual, como demonstraram as experiências de Moisés e Elias. Durante 40 dias, Jesus enfrentou as tentações de Satanás em um ambiente que testava os limites da resistência humana. A geografia acidentada do deserto, com seus penhascos abruptos e vales profundos, tornou-se o cenário para o confronto definitivo entre a obediência perfeita e a tentação. Cada sugestão do diabo, transformar pedras em pão, lançar-se do pináculo do templo, adorar para ganhar os reinos do mundo, foi meticulosamente respondida com a palavra de Deus, demonstrando que Jesus era o verdadeiro Israel que permanecia fiel, onde o povo outrora havia falhado. O retorno de Jesus da solidão do deserto para as áreas habitadas da Galileia marcou o início efetivo de seu ministério público. Este movimento geográfico simbolizava sua transição da preparação privada para a obra pública. Após seu batismo no Jordão e as tentações do deserto, ele retornou primeiro a Caná, onde realizou seu primeiro milagre transformando água em vinho durante uma festa de casamento. Tem mais vinho. Que tenho eu contigo? Diz o que queres que eu faça. Ainda não é chegada a minha hora. Fazei tudo aquilo quanto ele vos disser. Enchei de água essas talhas. Enchê-las. De água. Vá servir ao anfitrião da festa. É a primeira festa de casamento na qual eu vou, onde o melhor vinho é servido no final. Este sinal inaugural, ocorrido numa pequena vila galileia, revelava já o caráter jubiloso de seu ministério. De Caná,
Jesus desceu para Cafarnaum, na margem noroeste do Mar da Galileia, que se tornaria sua base operacional. A escolha de Cafarnaum era estratégica. Situada na Via Maris, importante rota comercial, a cidade permitia que sua mensagem se espalhasse rapidamente. Foi aqui que Jesus chamou seus primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João, pescadores que deixaram imediatamente suas redes para segui-lo. O ministério galileu de Jesus caracterizou-se por ensino intensivo e milagres impressionantes. Nas colinas ao redor do Mar da Galileia, ele proferiu o Sermão da Montanha, redefinindo radicalmente os valores do reino. Em Cafarnaum, curou a sogra de Pedro e muitos outros enfermos, incluindo um paralítico baixado através do teto. Na praia próxima, acalmou uma tempestade com uma palavra. Em Naim, ressuscitou o filho único de uma viúva, demonstrando poder sobre a própria morte. Cada milagre não era apenas um ato de compaixão, mas um sinal que autenticava sua mensagem e identidade. Contudo, Jesus não limitou seu ministério à Galileia judaica. Resultou no encontro transformador com a mulher no poço de Jacó, em Sicar. Este diálogo revolucionário, onde Jesus revelou ser o Messias primeiro a uma mulher samaritana de má reputação, demonstrava o alcance universal de sua missão. A receptividade dos samaritanos contrastou marcadamente com a crescente oposição que Jesus enfrentava em território judaico. O ministério de Jesus também se estendeu para regiões predominantemente gentias, como a Decápolis a leste do Mar da Galileia. Aqui ele libertou o endemoninhado Gerazeno, permitindo que o homem curado se tornasse o primeiro missionário gentio. Em Tiro e Sidom, na Fenícia, curou a filha de uma mulher síro-fenícia, elogiando sua fé como não encontrara em Israel. Estes deslocamentos para território gentio mostravam que a salvação não estava limitada ao povo judeu. À medida que seu ministério progredia, Jesus fez várias viagens a Jerusalém para as festas judaicas, cada uma marcada por confrontos crescentes com as autoridades religiosas. Na primeira purificação do templo, ele demonstrou seu zelo pela casa de seu pai. Em outra ocasião, no tanque de Betesda, curou um paralítico no sábado, desafiando diretamente as interpretações farisaicas da lei. Estes eventos em Jerusalém preparavam o terreno para o clímax de seu ministério. O ministério galileu atingiu seu ápice com a confissão de Pedro em Cesareia de Filipe, aos pés do Monte Hermon, onde Simão Pedro declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo depois, no Monte da Transfiguração, tradicionalmente identificado como o Monte Tabor, Jesus revelou sua glória divina a Pedro, Tiago e João, confirmando sua identidade messiânica. A fase final do ministério público viu Jesus se concentrando cada vez mais na preparação dos discípulos para sua partida. Sua decisão de ir a Jerusalém para a última Páscoa, sabendo dos perigos que o aguardavam, demonstrava seu compromisso inabalável com a vontade do Pai. A ressurreição de Lázaro em Betânia, um milagre tão impressionante que acelerou os planos dos líderes religiosos para matá-lo, foi o último grande sinal antes da paixão. Os eventos decisivos da paixão, morte e ressurreição de Jesus concentraram-se na cidade de Jerusalém e seus arredores, durante a celebração da Páscoa judaica no ano 30 d.C. Esta cidade sagrada, situada nas colinas da Judéia a cerca de 760 metros acima do nível do mar, era o coração religioso do judaísmo e o palco perfeito para o cumprimento da redenção. A geografia de Jerusalém, com seu vale profundo e montanhas circundantes, tornou-se testemunha silenciosa dos eventos mais transcendentais da história cristã. A semana final começou com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, vindo de Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras. A descida pela encosta oriental, com a vista panorâmica do templo, foi cuidadosamente planejada. O Messias entrava na cidade exatamente como Zacarias havia profetizado, montado num jumento. A multidão que o aclamava com ramos de palmeiras
Não compreendia que este rei vinha para sofrer, não para guerrear. Nos dias seguintes, Jesus ensinou diariamente no templo, confrontando os líderes religiosos em seus próprios domínios. A purificação do templo, quando expulsou os cambistas, foi um ato simbólico de juízo contra um sistema religioso corrupto que havia perdido seu propósito original. A localização do cenáculo, onde ocorreu a última ceia, no Monte Sião, na parte alta da cidade, tinha profundo significado. Neste lugar, Jesus instituiu a Eucaristia, transformando para sempre o significado da Páscoa. A caminhada subsequente para o Getsêmani, no Vale do Cedron, ao pé do Monte das Oliveiras, marcou a transição da comunhão para a agonia. O Jardim de Oliveiras, com suas árvores seculares, tornou-se o cenário da angústia mais profunda de Jesus, onde suou gotas de sangue enquanto se submetia à vontade do Pai. A prisão de Jesus no Getsêmani levou-o primeiro à casa do ex-sumo sacerdote Anás, depois à residência de Caifás, o atual sumo sacerdote, localizadas na Cidade Alta. O julgamento religioso perante o Sinédrio ocorreu provavelmente na chamada Sala das Pedras Talhadas. Ao amanhecer, Jesus foi levado ao pretório, a residência oficial de Pôncio Pilatos, tradicionalmente identificado com a Fortaleza Antônia, ao norte do templo. O percurso entre estes locais revela a humilhação progressiva do Filho de Deus, de jardim sagrado a tribunal pagão. O caminho para o Gólgota, tradicionalmente chamado Via Dolorosa, levou Jesus pelas ruas íngremes de Jerusalém até o local da execução fora dos muros da cidade. O Gólgota, uma pequena elevação rochosa com forma de caveira, foi escolhido pelos romanos por sua visibilidade pública, uma demonstração de poder imperial. A proximidade com a cidade garantia que muitos testemunhassem a crucificação, incluindo as mulheres que o seguiam desde a Galiléia. O sepultamento no túmulo novo de José de Arimateia, um jardim próximo ao Gólgota, cumpriu a profecia de Isaías de que o servo sofredor seria com os ricos na sua morte. O domingo da ressurreição começou antes do amanhecer, quando as mulheres foram ao túmulo e encontraram-no vazio. As aparições subsequentes ocorreram em vários locais. No jardim do sepulcro a Maria Madalena, na estrada de Emaús a 2 discípulos desanimados e no cenáculo aos discípulos reunidos. Cada encontro revelava um aspecto diferente da realidade da ressurreição. A ascensão final, no Monte das Oliveiras, completou o ciclo geográfico. De onde havia entrado triunfalmente em Jerusalém, Jesus agora partia visivelmente para o céu, prometendo voltar da mesma maneira. Esta jornada final em Jerusalém não foi aleatória, mas cuidadosamente orquestrada para cumprir todas as profecias messiânicas. Cada local, do Monte das Oliveiras ao Gólgota, foi palco de eventos que transformaram para sempre a relação entre Deus e a humanidade. A geografia da paixão não é mero cenário, mas parte integrante da narrativa redentora, testemunhando que o Filho de Deus realmente andou entre nós e transformou para sempre os lugares por onde passou. Curiosidade sobre a vida e as viagens de Jesus. A vida de Jesus de Nazaré é um dos temas mais estudados e reverenciados da história. Muito além dos eventos conhecidos de sua paixão e ressurreição, existem detalhes curiosos e profundos sobre sua trajetória, especialmente em relação às viagens que realizou por toda a região da Palestina do século I. Abaixo, reunimos fatos surpreendentes sobre esses caminhos percorridos que lançam luz sobre a missão, o contexto cultural e o propósito redentor do Filho de Deus. 1. Jesus percorreu centenas de quilômetros a pé. A maioria das viagens de Jesus foi feita a pé, em terrenos áridos, colinas e regiões montanhosas. Estima-se que, durante seu ministério público de cerca de 3 anos, Jesus tenha caminhado aproximadamente 4.000 a 5.000 quilômetros. Suas viagens se concentraram principalmente na Galiléia, Samaria e Judéia, mas também atravessaram regiões menos esperadas como a Fenícia
atual Líbano, e a Decápolis, uma região helenizada a leste do Rio Jordão. 2. Jesus visitou regiões gentias, ao contrário do que se poderia esperar de um mestre judeu do século I. Jesus não restringiu suas ações apenas ao território judeu. Ele passou pela região da Fenícia, onde curou a filha da mulher Ciro-Fenícia, Marcos 7, 24, 30, e também visitou a região de Gadara e da Decápolis, onde libertou um homem possesso por legiões de demônios, Marcos 5, 1, 20. Isso revela desde o início a natureza universal de sua missão. 3. Nazareno, mais frequentemente em Cafarnaum. Apesar de ser chamado Jesus de Nazaré, ele fez de Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia, a base principal de suas atividades durante o ministério público. Cafarnaum era uma vila de pescadores estratégica, com forte presença comercial e militar romana. Ali ocorreram diversos milagres, como a cura do paralítico, Marcos 2, 1, 12, e a ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5, 21, 43. 4. Subia frequentemente a Jerusalém. Jesus subiu a Jerusalém várias vezes ao longo de sua vida, especialmente para as grandes festas judaicas como a Páscoa, o Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos. A subida era literal e simbólica. Jerusalém está localizada a cerca de 760 metros acima do nível do mar, exigindo um percurso árduo desde a Galileia. A última subida, na Semana da Paixão, foi cuidadosamente planejada e cheia de simbolismo, culminando com sua entrada triunfal e os eventos da crucificação. 5. Jesus passou pelo deserto e o usou como lugar de revelação. Logo após seu batismo no Rio Jordão, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto da Judéia, onde permaneceu 40 dias em jejum. O deserto, com seu ambiente hostil e isolado, foi cenário de intensa tentação espiritual. Mateus 4, 1, 11. Mais tarde, buscava frequentemente lugares desérticos para orar, revelando o deserto como espaço de intimidade com o Pai. 6. Viagens missionárias com os discípulos. Com a escolha dos 12 discípulos, Jesus iniciou viagens missionárias por aldeias e cidades da Galileia. Ele costumava ir de vila em vila, pregando nas sinagogas e curando enfermos. Nessas andanças, ensinava em parábolas, realizava milagres e formava uma multidão de seguidores. Os evangelhos mostram que ele viajava tanto por rotas conhecidas quanto por caminhos considerados impróprios, como ao atravessar Samaria, uma região evitada pelos judeus da época. João 4. 7. A travessia do Mar da Galileia. Jesus e seus discípulos atravessaram diversas vezes o Mar da Galileia, também chamado de Lago de Genezaré. Em uma dessas travessias, ele acalmou a tempestade, Marcos 4, 35, 41, e em outra, andou sobre as águas, Mateus 14, 22, 33. Esses eventos fortaleceram a fé dos discípulos e revelaram o domínio de Jesus sobre a natureza. 8. Geografia como aliada na mensagem. A escolha dos lugares por onde Jesus passava não era aleatória. Por exemplo, o Sermão da Montanha, Mateus 5, 7, foi proclamado de um monte, simbolizando a autoridade divina, em paralelo com Moisés no Sinai. Em Cesareia de Filipe, aos pés do Monte Hermon, ele revelou sua identidade como o Cristo. Mateus 16, 13, 20, em meio a uma cidade repleta de altares pagãos. Uma clara mensagem sobre o reino de Deus triunfando sobre os reinos humanos. 9. A última caminhada, Getsêmani ao Gólgota. A última viagem de Jesus foi curta em distância, mas profunda em significado. Após a última ceia no cenáculo, no Monte Sião, ele atravessou o vale do Cedron até o Getsêmani, onde orou em agonia. De lá, foi levado à casa de Caifás, ao pretório de Pilatos, e finalmente ao Gólgota, onde foi crucificado. Esse percurso, conhecido como Via Dolorosa, é hoje uma rota de peregrinação cristã. 10. Ascensão no mesmo lugar de entrada triunfal. A ascensão de Jesus, segundo Atos 1, 9, 12, ocorreu no Monte das Oliveiras, o mesmo local de onde ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho.
Esse detalhe encerra um ciclo geográfico e teológico, da entrada messiânica à partida gloriosa, com a promessa de que voltará da mesma forma. 11. Jesus evitava lugares quando sabia que ainda não era sua hora. Mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus demonstrava pleno discernimento sobre o tempo de cada etapa de sua missão. Em diversas ocasiões, ele evitou lugares onde havia ameaça de morte, como Jerusalém, enquanto sua hora ainda não havia chegado. João 7, 6 dos 10. Isso mostra que suas viagens eram também estrategicamente conduzidas segundo a direção do Pai. 12. Jesus fez uma longa caminhada até as regiões de Tiro e Sidom. A viagem de Jesus até Tiro e Sidom, na atual costa do Líbano, surpreende por sua distância, cerca de 80 a 100 quilômetros da Galiléia. Ali, atendeu a mulher Ciro-Fenícia, mostrando um avanço claro da missão para os gentios. Marcos 7, 24, 30. Esse deslocamento revela seu desejo de romper fronteiras culturais e espirituais. E 13. Ele cruzou a Samaria, algo que judeus normalmente evitavam. Os judeus geralmente contornavam Samaria para ir da Galiléia a Jerusalém, por causa da inimizade histórica com os samaritanos. Mas Jesus escolheu passar por Samaria, João 4, onde teve o famoso diálogo com a mulher no poço. Ao fazer isso, ele mostrou que não fazia acepção de pessoas e que a salvação é para todos. 14. Usava o barco como púlpito natural. Nas margens do Mar da Galileia, multidões se aglomeravam para ouvi-lo. Para evitar ser comprimido e aproveitar a acústica da água, Jesus frequentemente usava um barco como púlpito flutuante. Lucas 5, 1, 3. Essa estratégia simples e eficaz ampliava o alcance da sua mensagem. 15. Visitava cidades pequenas e esquecidas. Jesus não buscava os grandes centros urbanos da época. Muitas de suas ações ocorreram em aldeias pequenas e simples, como Caná, Naim e Betânia. Isso revela seu apreço pelos humildes e marginalizados, alinhado com a profecia de Isaías. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Isaías 9, 2. 16. Sua infância no Egito cumpriu profecia e envolveu uma viagem longa. Após o nascimento, José foi avisado em sonho para fugir com Maria e o menino Jesus para o Egito. Mateus 2, 13 e 15. A viagem tinha cerca de 500 quilômetros, o que era extremamente difícil com uma criança. Esse exílio temporário cumpria a profecia: do Egito chamei o meu filho. Oséias 11, 1. 17. Frequentava festas religiosas específicas. Jesus subia a Jerusalém em ocasiões-chave, como a Páscoa, João 2,13, a festa dos tabernáculos, João 7,10, e o Pentecostes. Essas festas atraíam multidões de toda a Judéia e regiões vizinhas, servindo como oportunidades para pregar a grandes públicos. 18. Sua transfiguração ocorreu no alto de uma montanha isolada. A transfiguração de Jesus, quando seu rosto brilhou como o sol e ele apareceu com Moisés e Elias, ocorreu no alto de uma montanha, provavelmente o Monte Tabor ou o Hermon. Isso reforça a tradição bíblica de revelações divinas em lugares altos, afastados da agitação humana. Mateus 17, 1, 8. 19. Passava madrugadas em oração nas montanhas. Antes de tomar decisões importantes, como a escolha dos 12 discípulos, Jesus passava a noite em oração em lugares elevados e isolados. Lucas 6, 12. Esses momentos demonstram sua constante conexão com o Pai e o valor que dava à comunhão espiritual, mesmo em meio a tantas demandas. 20. Ressuscitou e apareceu a discípulos em lugares diversos. Após ressuscitar, Jesus apareceu aos discípulos em Jerusalém, no caminho de Emaús, e depois na Galiléia, mostrando que continuava a percorrer grandes distâncias. Suas aparições não foram apenas simbólicas, mas concretas, com encontros pessoais em diferentes regiões. Lucas 24, João 21, Mateus 28.